Mas qual é o benefício da gente falar da síndrome do impostor? Quando eu comecei o processo da mentoria Liberte-se, eu comecei cada vez mais receber foguetinhos, eu chamo eles assim, comecei a receber pessoas que estavam com os projetos travados, paralisados, porque não se sentiam capazes. Inclusive, eu tive uma mentorada que ela tinha uma posição de destaque na questão de inseminação em animais, né, em laboratório. E o que ela faz é tão raro, mas ela tinha uma dificuldade enorme de aceitar esse lugar, de que ela era rara, de que o que ela faz é algo muito valorizado, assim, porque tem poucas pessoas que fazem com a competência que ela tem de organizar um laboratório, enfim. E eu falei assim, mas meu Deus, né? Ela tem um cargo bom, ela é reconhecida, mas aquele sentimento de não caber ali era muito forte. Então foi ali no processo da mentoria, na acho que terceira ou quarta turma, eu acho, que eu comecei a perceber o quanto as pessoas ali dos 25 até os 35 anos, que é aquela fase que a gente está na consolidação do trabalho, estão sofrendo com essa questão da síndrome do impostor. A cobrança, ela está cada vez maior, não é mesmo? Cada vez mais nós somos cobrados, cada vez mais nós somos comparados, cada vez mais existem as exigências. Só que se eu estou com o meu emocional ok, acompanhando todo esse processo, eu vou saber lidar com esses momentos de pressão, eu vou saber lidar com essas críticas e julgamento. Mas se emocionalmente eu não estou bem resolvida, quando algo externo bate em gatilhos emocionais antigos, que vão acionar padrões antigos e vão me colocar nesse lugar de incapacidade, de fracasso, de derrota, muitas vezes de não merecimento. Então eu não consigo evoluir na minha vida porque eu não me sinto merecedora, eu vou lá e me saboto, me boicoto. Muitas vezes, por mais que a pessoa tenha um resultado positivo, ela não aceita o resultado positivo porque ela acha que foi obra do acaso, foi sorte, foi Deus, entende? Ela tem uma dificuldade enorme de aceitar o próprio valor. Então, quanto mais a gente fala sobre algo, mais consciência e clareza a gente tem. Quanto mais consciência e clareza eu tenho, quanto mais eu identifico o que está acontecendo dentro de mim, mais ferramentas e recursos eu tenho para lidar com a situação, né? Alguns pontos que podem te ajudar a se identificar ou podem te ajudar a identificar a síndrome de impostor até em pessoas que você gosta, em pessoas que você convive, talvez possa aí trazer insights importantes para vocês. Um ponto importantíssimo é a necessidade de se esforçar demais. Uma coisa é a gente se esforçar, e eu sou super a favor da gente se esforçar. Eu acho que o resultado sempre é proporcional ao nosso esforço. Sempre, 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 sempre. Mas geralmente as pessoas que estão ali envolvidas com a síndrome do impostor, ela tem uma necessidade de esforço tão grande que é sobrenatural. Porque é como se ela tivesse que se esforçar a ponto de ralar e sangrar, sabe aquilo, literalmente falando, né? Dar o sangue para conseguir honrar aqueles resultados, para conseguir, tipo, ai, deu certo, mas deu certo porque eu dei meu sangue, deu certo porque, nossa, né? Então, ela precisa desse esforço, assim, sobrenatural para aceitar o resultado possivelmente positivo que ela vai encontrar na vida dela. Pessoas diagnosticadas, né, que estão ali dentro da síndrome do impostor, são pessoas que têm uma dificuldade enorme de aceitar as suas próprias conquistas. São pessoas que estão sempre justificando as suas vitórias, os seus resultados positivos. Então, algo de bom aconteceu comigo, fui promovida na minha empresa. E aí eu justifico, mas é porque fulano chegou atrasado. Mas é porque o meu chefe isso ou aquilo. Eu preciso justificar aquilo que eu estou recebendo, eu não aceito, eu não consigo entender que o que eu estou recebendo, que essa conquista é mérito, não enquadra em merecimento. É porque eu dei sorte, é porque a outra funcionária ficou grávida, entende? Então eu sempre justifico a minha conquista com algo externo. A minha conquista dentro da síndrome do impostor, ela nunca está atrelada ao meu talento, ela nunca está atrelada à minha capacidade, ao meu merecimento. Então,
fique alerta com isso. Se você precisa justificar muito suas conquistas, significa que tem algo ali com você que está faltando na questão do merecimento. Outro aspecto importante são pessoas extremamente perfeccionistas e têm um excesso absurdo de trabalho. Então, assim, para eu conseguir viver uma vida melhor, para eu conseguir bons resultados, precisa tudo estar milimetricamente perfeito, milimetricamente enquadrado, certinho, assim, para que aquilo dê certo, para que nada fuja do meu controle. Só que esse perfeccionismo, muitas vezes, o excesso de trabalho, o perfeccionismo, essa necessidade de se esforçar, é tão cansativo que a pessoa acaba desistindo. Então, por isso que muitas vezes a síndrome do impostor é uma autossabotagem, porque me dá tanto trabalho conquistar as coisas, é tão trabalhoso, é tão cansativo, porque o esforço, o perfeccionismo é tão grande que eu já nem faço, eu já nem dedico tempo àquilo, porque afinal de contas eu não sou capaz mesmo, não é? Então fica rondando esse pensamento. Outro sentimento muito comum, que é o da autossabotagem, muito linkado com a questão com medo de ser desmascarado. Então eu estou aqui falando da live para vocês, então eu estou aqui conversando com vocês, explicando, dando insights, trazendo tudo isso, mas aqui na minha cabeça fica, nossa, mas alguém pode vir aqui me desmentir, alguém pode vir aqui me questionar. Então, esse medo de ser desmascarado quando eu me exponho, o medo de ser criticado, de ser julgado, faz com que pessoas ali vivendo no processo da síndrome do impostor se tornem pessoas procrastinadoras. Então, muitas das pessoas da síndrome do impostor são procrastinadoras e se sabotam justamente pela questão da exposição. Eu não quero nem passar por isso. Meu medo é tão grande de me expor e de que as pessoas descubram que eu sou uma fraude que eu nem faço. Vale lembrar que, assim, eu estou falando disso para as pessoas que realmente são capazes de realizar. Porque existe muita pilantragem, muita picaretagem no mercado de pessoas que são tão cara de pau que se expõem sem ter conhecimento nenhum, sem ter capacidade, sem ter bagagem nenhuma. Então, quando eu falo medo de ser desmascarado, é em relação a algo que você domina. Só que a síndrome do impostor é tão forte, esse sentimento de fraude é tão grande, que a pessoa não confia nela, não confia no trabalho dela, por mais que ela tenha resultados positivos. Então, é algo que tem que ser ali trabalhado emocionalmente, de uma forma muito intensa e de uma forma muito precisa, para que esse sentimento possa ser superado. Outra característica importante, né? Se são pessoas mais procrastinadoras, justamente pelo medo da fraude, o medo da exposição, o medo de ser julgado, o medo de não se sentir capaz, são pessoas que adiam as tarefas. E o porquê que adia a tarefa? Justamente, se eu adio a tarefa, se eu adio de entregar aquilo, eu não vou ser avaliado, eu não vou ser julgado. Então, eu preciso fazer uma live aqui com vocês e eu vou adiando. Era para ser hoje, eu mudo para amanhã, eu mudo para semana que vem, e eu vou adiando e dessa forma, falsamente, eu vou administrando esse sentimento dentro de mim. Mas o que acontece é que, na maior parte das vezes, isso não é consciente. A pessoa adia porque, de fato, para ela, aconteceu 1001 coisas que fez ela adiar aquela tarefa. A pessoa não consegue perceber que ela está adiando porque ela está com medo, ela está evitando a avaliação, ela está evitando o julgamento. Por isso a importância da gente estar consciente e prestando atenção no que acontece internamente. Então, esse medo da exposição, comparação com outras pessoas, de alguém vir e comparar o seu trabalho com outra pessoa, todos esses comportamentos, esses sentimentos, todas essas movimentações podem levar você a viver cenários ali dentro da síndrome do impostor.